A formação dos Estados Nacionais Europeus. Se você está aí a fim de saber como é que França, Espanha, Portugal, Inglaterra, esses países todos começam a se formar e eles aparecem enquanto países, enquanto estados independentes e nacionais, o vídeo é esse mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação desses principais estados, com exceção de Itália e Alemanha, que a gente vai perceber que eles tiveram uma outra dinâmica. E vamos então analisar algumas características do que nós chamamos de estados modernos. O que é que os estados modernos têm de diferente e de tão específico em relação, por exemplo, aos estados que existiam na antiguidade? Roma, o Império Persa, o Império Grego, enfim, a civilização grega como um todo. O que é que os estados modernos têm de diferente? Quais são as características que realmente nos oferecem assim a diferença entre os estados modernos e os estados antigos? Vamos lá? A formação das monarquias nacionais europeias ela está intimamente ligada com o que nós estudamos durante o vídeo da Baixa Idade Média, que são as chamadas crises da Baixa Idade Média. Nós vimos que a Baixa Idade Média, que é aquele período, é a subdivisão, né, a segunda subdivisão da história da Idade Média. Então você tem a Alta Idade Média, formação do sistema feudal. Tu tem a Baixa Idade Média, decadência do sistema feudal. Então a Baixa Idade Média ela está localizada ali entre os séculos XI e os séculos XIV, XV, e a Baixa Idade Média iniciou-se com um boom populacional muito grande. Ou seja, nós tivemos desenvolvimento das técnicas agrícolas, nós tivemos uma expansão das zonas de cultivo, nós tivemos um boom populacional. Só que a partir do século XIII, século XIV, nós temos as crises da Baixa Idade Média. Quais são essas crises, professor? São essas aqui. Nós temos as fomes ocasionadas pelas crises agrícolas, muitas delas dadas por conta de problemas digamos assim, na pluviometria, na quantidade de chuvas que caíam. Vocês se lembram que do século XI e século XII nós tivemos uma expansão das áreas agricultáveis na Europa. Mais terras foram desmatadas, mais pântanos foram drenados para que nós conseguíssemos mais espaço para se plantar. E obviamente que esse processo todo, ele destruiu muitas zonas florestais da Europa, nós já discutimos isso, e isso então acaba atrapalhando um pouco a dinâmica das chuvas, o clima na Europa, e entre os séculos 13 e 14 nós temos várias crises, as principais delas ali aproximadamente em 1350, por aí, e muitas dessas crises de natureza do tempo, digamos assim, elas prejudicam a produção de alimentos e, consequentemente, aumentam a fome na Europa, de uma população que já tinha aumentado um pouco. Nós temos também a peste negra, que nós também já explicamos no vídeo sobre Baixa Idade Média. A peste negra, ou como nós conhecemos, peste bubônica, ela é uma doença que naquela época ela já existia endemicamente em algumas regiões do Oriente, só que com o renascimento comercial, a peste negra ela foi importada e ela veio através das rotas comerciais do Oriente para o Ocidente e teve um estrago muito grande do ponto de vista da população, porque nós temos as melhores estimativas, nos dizem que aproximadamente 1/3 da população europeia ela foi dizimada por conta da peste negra em um período assim muito rápido, de 2, 3 anos. Então isso acabou prejudicando o quê? Os feudos, acabou prejudicando a produção de alimentos, acabou prejudicando a força da nobreza, que era aquela classe social que estava no topo da pirâmide da Idade Média, porque agora, destruindo os servos e diminuindo a população, você tem o quê? O ataque certeiro no quê? No poder da nobreza. Então isso é muito importante, a peste negra é um fator interessante. O outro são as revoltas camponesas, que elas também estão tudo aí, todas essas coisas estão no mesmo contexto. Então as revoltas camponesas elas ocorrem justamente por isso, por conta da fome, por conta da peste negra. Logo depois do fim da peste negra, os nobres começam a cobrar ainda mais impostos dos sobreviventes. Então você tem todo um ambiente que favorece as chamadas revoltas camponesas. Na França, nós vimos, elas receberam o nome de Jacquerie, ou seja, revoltas feitas pelos João Ninguéms, como eles chamam em francês, né? O Jacques Bonhomme. E temos também as guerras dos conflitos entre os próprios nobres. A principal dela, a famosíssima Guerra dos 100 Anos, em que você opõe as duas grandes nações da Europa Central, na verdade a França na Europa Central e a Inglaterra, que na época, para além de estar localizada na ilha, na Grã-Bretanha, também tinha um pedacinho no norte da França, chamado de Bretanha. Então,
essas guerras entre os nobres, entre esses grupos, elas vão causar um caos muito grande. Tudo isso que nós acabamos de falar, fome, peste negra, revoltas camponesas, as guerras e os conflitos entre os nobres, com a Guerra dos 100 Anos como a mais importante, é o que nós chamamos de crise da Baixa Idade Média. Porque se a Baixa Idade Média começou com um boom populacional, se a Baixa Idade Média começou com uma expansão muito forte, ela vai terminar com uma crise populacional, uma crise econômica e uma crise social. Isso é interessantíssimo de ser observado e são esses elementos que nos ajudam a perceber como é que os estados começam a aparecer. Tranquilo? Vamos lá então. A nobreza, nesses conflitos, ela sai prejudicada. Vocês viram isso e vocês devem imaginar o porquê. A nobreza, então, ela perde força, porque agora você perde mão de obra, você perde a arrecadação de impostos que a nobreza pagava, as crises, as revoltas camponesas, elas geram um ambiente de insegurança muito grande que a nobreza nem sempre consegue controlar. Já nesse processo da crise da Baixa Idade Média, a burguesia vai sair favorecida. Por que a burguesia sai favorecida? Porque a burguesia, ela vivenciou aquelas transformações todas que nós estudamos da reabertura do comércio, do renascimento urbano europeu, da Baixa Idade Média, e tudo isso vai gerar o quê? Dentro desse contexto todo, vai gerar para a burguesia uma quantidade um ambiente, favorecido de comércio, de lucros e por aí vai. Observe então que mesmo esses dois grupos, vocês se lembram que a burguesia ela nasce na Baixa Idade Média. A burguesia é um produto das transformações econômicas da Baixa Idade Média. Então a burguesia ela não existia na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média nós tínhamos aquela pirâmide clássica, né? Os nobres, o clero, os servos e ficava por isso aí, os principais. Temos algumas outras pequenas, mas isso não importa, não vem ao caso agora. E na Baixa Idade Média existe uma nova classe que entra no jogo, que é quem? A burguesia. Então, para a nobreza, é interessante o quê? Um poder central, um poder centralizado na figura de uma pessoa ou de um grupo que faça o quê? Que organize as revoltas, que organize o território, que aplaque as revoltas, alguém que realmente coloque a casa no lugar. Para a nobreza, então, o surgimento de um poder central era favorecido, era interessante. Para a burguesia, nós temos que ela necessitava de um poder central que realizasse a unificação alfandegária das diversas regiões, dos diversos feudos. E também nós temos que esse novo poder central que vai aparecer, ele tem que favorecer o quê? Um cenário propício para o comércio. Isso é interessantíssimo. Pensem nisso. Vocês se lembram que o cenário da Baixa Idade Média e da Alta Idade Média era um cenário descentralizado. Era um cenário onde você tinha o quê? Relações de suzerania e de vassalagem, onde os vários nobres estavam ligados entre si, entreligados e presos através de laços de honra e de servidão. Mas você não tinha, por exemplo, um nobre melhor do que o outro. Se você olhasse, inclusive, você veria que os reis, na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, eles não mandavam para valer. Eles não eram aquela galera que tinha o poder central e absoluto. Isso é uma construção. Eles eram aqueles caras, os primeiros da lista. Aqueles que haviam cedido o seu poder para outros, que seriam seus vassalos, e eles então teriam como suzerano o rei. Mas em cada feudo, cada nobre tinha a sua liberdade de impor as suas cobranças de imposto, de colocar as suas leis específicas. Enfim, cada feudo ele era autônomo, ele era autossuficiente para conseguir se organizar. Belezinha? Então, quando isso acontece, esse processo da formação das monarquias nacionais e dos estados nacionais europeus, nós temos que esse caos que se origina, ele vai fazer o quê? Com que essa figura central seja necessária. E quem é que vai ser então essa figura central? Agora um rei. Para a nobreza então ela vai ser integrada nas cortes reais. Ela vai deixar de ser independente, digamos assim, e ela vai passar a estar próxima dos reis, nas cortes reais. É como se a nobreza passasse a virar funcionário. Os nobres agora são funcionários do rei, entende? É nesse contexto, por exemplo, que a gente tem o surgimento da etiqueta, que é muito importante. Aquela questão de, olha, você pode pegar o garfo com o talher, a mão direita, você tem que usar a roupa de tal jeito,
o nobre só podem usar roupa dessa cor. Então, é todo um conjunto de transformações, de instituições sociais que tentam diferenciar o nobre do não nobre. Então, se o nobre agora ele não tem mais tanto poder, se o nobre agora ele está em decadência, se a nobreza agora está fragilizada, a nobreza agora não tem mais o poder, para começar, porque o poder dela, que era baseado na terra, diminuiu. E, em segundo lugar, e também muito importante, porque com o renascimento urbano e comercial, o dinheiro passou a ser muito importante. Então, agora a burguesia tinha muito poder também. Então, como é que você faz para que a nobreza continue com seu status? Etiqueta neles. Lembra a etiqueta? O que é uma etiqueta? Uma etiqueta é uma coisa que rotula algo. A etiqueta do livro, a etiqueta do papel, a etiqueta da camisa. Ela diz uma coisa, ela classifica. Se eu vejo, por exemplo, de longe um vaso de vidro, eu não sei o que pode ter dentro. Mas se de longe eu vejo lá na etiqueta maionese, eu sei que tem uma maionese dentro. Então a etiqueta ela serve para que você compreenda uma coisa antes que você possa de fato conhecer. Então se você chegasse numa corte do rei, por exemplo, do rei de França, você encontraria, por exemplo, alguns nobres sentados em algumas cadeiras especiais. Você não conhece o nobre, mas você sabe pela forma como ele senta, pela forma como ele se veste, pela etiqueta toda, ou seja, por toda aquela pompa que ele é um nobre. Então esse é o contexto, né, de você formar cortes na Europa muito importantes. A burguesia ela sai da crise da Baixa Idade Média favorecida. E mais do que isso, ela vai encontrar na figura dos reis alguém para quê? Para patrocinar os interesses da burguesia. E a gente vai ver as principais características posteriormente. Mas os interesses da burguesia enquanto a financiadora do Estado e o rei enquanto aquele facilitador da burguesia. Mas vamos ver com mais calma. Quais são as características, então, dos Estados modernos? O que é que os Estados modernos têm que os Estados antigos não tinham? O que é que os Estados modernos têm e que, inclusive, ainda permanecem nos estados que nós vivemos hoje? O Estado do Brasil, o Estado americano, o Estado mexicano, o Estado inglês. Vamos lá. A primeira delas é a centralização política, ou seja, nós temos agora o poder centralizado na figura de um rei, de um monarca. O poder agora não está mais descentralizado, você não tem um poder agora esparso, espalhado em vários locais, ou seja, na mão de vários nobres. O poder agora se concentra na mão de um único rei, e esse rei então ele domina com poderes totais. Belezinha? Esse rei ele tem domínio, ele tem um monopólio da cobrança de impostos. Vocês se lembram que na Alta Idade Média os nobres podiam implementar, já falei disso, os seus impostos livremente nos seus feudos, porque cada feudo pertencia ao nobre para qual tinha sido dado. Não tinha conversa em relação a isso. Agora, o rei, esse poder central que aparece, ele vai ter o quê? O monopólio de instituir impostos na região em que ele manda, na região em que é o território dele. Nós temos também a instituição de uma moeda única, que é justamente que é um dos elementos de fortalecimento da figura do poder do rei. O rei agora vai unificar os pesos, unificar as medidas, unificar as moedas. Perceba como isso é um interesse alinhado ao que é a burguesia, porque agora que você tem uma moeda só, comercializar em um único território fica mais fácil. Tenta imaginar se você fosse um burguês na Baixa Idade Média e você queria levar, por exemplo, produtos de Lisboa, em Portugal, até Berlim, na Alemanha, por exemplo. Você ia por terra. Você ia cruzar por vários territórios. Você ia cruzar por vários feudos. Em cada feudo, tu tinha uma moeda. Em cada feudo, tu tinha uma lei. Em cada feudo, tu tinha que pagar imposto para aquele senhor feudal. E os feudos eram pequenininhos. Então, você percebe que o preço final da mercadoria aumenta muito, porque o cara tem que tirar isso de alguém. Então, o fato de padronizar pesos, medidas, moedas, isso ajuda muito o quê? O comércio e, consequentemente, a burguesia. Nós temos também uma burocracia estatal. Esse rei ele não vai governar sozinho, ele vai ser assessorado por um corpo político, um corpo de funcionários, quase todos nobres, na maioria das vezes nobres. Lembra que eu falei que os nobres não sumiram, eles só foram acoplados às cortes reais. Então essa burocracia estatal ela é responsável por quê? Por fazer as questões administrativas do reino. Para vocês terem ideia, uma curiosidade, a palavra burocracia vem do francês bureau, significa mesa, escritório. Então,
todo o processo feito no escritório de papel, de administração, de organizar, ele faz parte da burocracia. Então, essa burocracia estatal, ela nasce aí. Você, por exemplo, quando nasce, tem que dar entrada na sua certidão de nascimento. Você vai casar, certidão de casamento. Você morre, certidão de óbito. Tudo que você faz nos estados modernos, eles estão ligados ao que é uma burocracia estatal, a um conjunto administrativo. E isso nasce com os estados modernos, nesse momento que a gente está estudando. Temos também a instituição de um território. Os estados modernos, eles têm poder, e o rei, que é a figura que tem esse poder, em um território específico. Ele não é dono de tudo. Ele tem um território, de tal rio a tal rio, de tal lugar a tal lugar. É ali que, naquela circunscrição administrativa, que ali vale a lei dele, ali vale o poder dele, ali vale aquilo que ele ordena. Então, os estados modernos, eles têm um território bem definido e acordado com os demais estados vizinhos, a ponto de, caso ocorra transgressões, invasões de um território de um estado para outro, você pode gerar o quê? Os famosos casus belli, que são os motivos de guerra, né, para que os estados entrem em conflito entre si. Nós temos também nesse contexto a formação de um exército regular. Vocês se lembram que na Baixa Idade Média e na Alta Idade Média, no feudalismo como um todo, os nobres, como eles eram autossuficientes, eles tinham, em cada feudo, cada nobre de um feudo, tinha ao seu serviço cavaleiros, que eram da pequena nobreza. E eles então os feudos entravam em conflito entre si com muita facilidade. Ou seja, sempre que um rei na Alta Idade Média queria fazer uma guerra, ele tinha que chamar os nobres vassalos dele. Os nobres então atenderiam o pedido, viriam com seus soldados, formavam aqueles bandos de guerra, aconteciam os conflitos e eles voltavam para o seu lugar. Entendem como era diferente? O Estado moderno, ele exige a formação e a manutenção de um exército nacional, de um corpo de soldados, um corpo militar permanente. Do ponto de vista da ciência política, isso é um avanço muito importante, porque pela primeira vez os estados chegam a tal ponto de organização, os estados modernos, que você tem a manutenção constante de um corpo de exército, de um corpo militar, que ele existe profissionalmente, que ele é responsável pela defesa do território. Então, e ele é patrocinado por quem? Pelo Estado, que por sua vez na figura do rei. Tranquilão? E por último, as leis que emanam do povo. Vocês imaginam que para haver centralização política, as leis precisam emanar de algum canto, e elas não emanam do povo. Nós não estamos ainda no período de todo o poder emanando do povo. Ainda o período da democracia na história moderna e contemporânea vai chegar ainda. Por enquanto, as leis emanam da figura do soberano, da figura do rei. Tranquilão? Vamos falar bem rapidinho agora de alguns casos importantes de alguns países bem específicos da Europa, para a gente entender como é que esse processo todo aconteceu em 4 países: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Vamos lá. Portugal e Espanha vão ser 2 países que vão estar ligados ao que nós chamamos de reconquista. Vocês se lembram que quando nós estudamos cruzadas, no vídeo de Baixa Idade Média, nós percebemos que a reconquista foi o processo de expansão territorial dos cristãos para o oeste, em direção à Península Ibérica, que estava na mão dos árabes. Então, esse processo foi chamado de reconquista, porque eles estavam tentando reconquistar a região do domínio dos árabes. Nesse processo, em algum momento específico, lá pelo ano de 1100, por aí, nós temos a formação de um condado, um chamado Condado Portucalense. Alguns nobres da região da França, eles lutaram na Península Ibérica, expulsaram de algumas regiões os árabes e então dividiram as terras. As terras foram dadas para alguns deles. Então, um desses caras era o famoso Henrique de Borgonha, que foi então o primeiro rei de Portugal. Ele vai receber um feudo chamado de Condado Portucalense. E esse feudo, então, ele vai começar a se desenvolver. Em 1139, esse feudo chamado de Condado Portucalense, ele vai se tornar independente do senhor feudal do qual ele era vassalo. Entende? E a partir desse momento, você tem então um reino que nasce independente, que vai ser Portugal, com a primeira dinastia, que é a dinastia de Borgonha. Portugal, se vocês olharem no mapa, ele está localizado, eu tenho um mapa aqui,
está localizado aqui naquela região, no extremo oeste ali da Península Ibérica. Então é uma região de muitos territórios de litoral, um litoral muito movimentado, e Portugal desde cedo vai começar e vai se formar enquanto um país que tem uma tendência comercial muito grande, até porque algumas das principais cidades portuguesas, Lisboa, o Porto, elas vão se tornar rotas comerciais muito importantes das rotas comerciais, lembra, que vinham lá do norte da Europa e pingavam em Portugal e continuavam em direção à Itália e ao Extremo Oriente. Então, Portugal vai começar a se fortalecer nesse sentido. É nesse contexto que nós temos algo interessante que nós chamamos de Revolução de Avis. Em um determinado momento, Portugal ele vai entrar em conflito por conta de uma sucessão. Um rei vai morrer sem herdeiros. A gente não vai entrar em detalhes em relação a isso, mas um rei morre sem herdeiros e a gente precisa, então, a partir desse momento, que Portugal escolha seu próximo rei. E aí surgiram duas opções. Um herdeiro direto era ligado à monarquia de um país vizinho, chamado Castela, que vai ser um dos países que vão formar a Espanha. Era muito ligado à terra, a feudos, enfim, ao latifúndio como um todo. E o outro era um candidato que estava ali ligado com o comércio. Então, a burguesia portuguesa ela vai apoiar o candidato que está ligado ao comércio, que está preparado para favorecer os interesses da burguesia. E nós então teremos um conflito entre os apoiadores de um e de outro, e Portugal e Castela, esse país que eu acabei de falar, e Portugal então vai acabar vencedor, e nós teremos então a ascensão de Dom João I, que é justamente esse rei ligado à burguesia portuguesa. E você então vai ter o que a partir daí? A consolidação do Estado Nacional Português. Ou seja, pela primeira vez, nós teremos um país na Europa que tem um rei, que ele tem poder central, que ele manda em um território, que ele institui leis, tudo aquilo que nós falamos, e que ele está o quê? Olha, ligado com a burguesia. Ou seja, esse rei agora ele está ali para favorecer os interesses da burguesia. E é nesse contexto que Portugal então vai começar a sua expansão marítima. Portugal é o primeiro país da Europa que vai se formar enquanto um Estado independente, se formar enquanto um Estado nacional realmente na Península Ibérica. Então, e na Europa como um todo, isso é bem interessante. E é esse o motivo que favorece o fato de Portugal se tornar um país, se tornar o primeiro país a se lançar nos mares, né? Porque Portugal acaba congregando todas as características necessárias para isso. Tem uma burguesia muito forte, tem um rei que patrocina, tem estabilidade, tem uma administração forte no território, então Portugal se transforma no país que primeiro se lança aos mares na expansão marítima. Mas isso é um outro assunto para uma próxima aula. Espanha. Temos aqui, perdão, antes os mapas, né, de Portugal. Olha ali onde se forma, deixa eu pegar o mouse. Olha aqui, nós temos os vários reinos que vão se formar aqui, outros reinos, né, independentes, e Portugal então nasce como um feudo, o condado portucalense. E com o tempo, no processo de reconquista, de tomar essa região aqui dos muçulmanos, Portugal então vai se desenvolvendo até ser o que é hoje, que é todo esse territóriozinho que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando com o mouse agora. Beleza? Temos aqui mais uma vez, olha aí o processo de expansão do Reino de Portugal, no ano de 1064, ano de 1147, 1168, até Portugal tomar o tamanho que tem hoje. Belezinha? Sempre tomando o território dos muçulmanos. Então não é difícil de lembrar. É só vocês lembrarem que a formação de Portugal e de Espanha, que a gente vai falar agora, está ligado intimamente com a expansão com a Reconquista. A Espanha. Quando nós estudamos fim do Império Romano, nós vimos que vários povos invadiram aquela região que formava o Império Romano. E alguns desses povos eles vão se fixar na Península Ibérica, onde hoje é a Espanha e onde hoje é Portugal. E com o tempo esses reinos eles se tornam reinos cristãos, eles vão ser convertidos ao cristianismo e por aí vai. Lá no século VII, os muçulmanos, vocês já estudaram, nós já sabemos disso, eles se expandem e dominam a região da Península Ibérica e conquistam essa região. No extremo norte da Península Ibérica, nessa regiãozinha aqui, vou mostrar o mouse para vocês agora, nessa região aqui em cima do norte da Península Ibérica, tudo isso aqui é Península Ibérica,
Aqui nesse norte nós temos a formação do reino das Astúrias, que era um reino cristão, que foi o último reduto cristão aqui nessa península que havia sido toda conquistada pelos árabes. Belezinha? A partir do século XII, do século XIII, quando nós temos o processo da Reconquista, nós temos então a formação de vários reinos cristãos que começam a descer e começam a conquistar o território dos árabes. Quem são esses reinos? Os principais? Aragão, Castela, Navarra, Leão. Professor, mas por que a gente não tem mais esses reinos na Europa hoje? Porque esses reinos vão perder espaço depois para dois deles que vão formar a Espanha. Então, acompanha comigo. Dois desses reinos, Aragão e Castela, eles vão se sobrepor aos demais. A Navarra, Leão, Castela, Aragão. E em 1469 nós temos o casamento de dois desses reis. Isabel, rainha de Castela, e Fernando, rei de Aragão. Quando os dois se unem e eles se casam, chamados reis católicos, eles então vão consolidar um estado, um novo estado que passará a ser chamado posteriormente de Espanha. Então, com isso, nós temos o fortalecimento da monarquia. Eles vão começar a tirar benefícios dos nobres, né? Eles vão tirar poder que antes ficava na mão dos nobres e trazer para si, já que eles eram os reis. Então você tem um fortalecimento muito forte da monarquia. Perceba novamente todas aquelas coisinhas que nós estudamos com as características do Estado moderno presentes aí na formação da Espanha também. E a Espanha é o segundo país na história a se lançar aos mares, a se lançar para as navegações, porque também, tal como Portugal, conseguiu reunir as características necessárias para uma expansão marítima muito cedo. Não à toa que Portugal e Espanha são os dois países que começam a colonizar a América nesse mesmo período, a partir de 1500. Belezinha? Próximo, antes nós temos aqui um mapa, né, da expansão da Espanha. Então, olha o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos a formação de vários reinos cristãos, Leão, Castela, Navarra, Aragão. Eles começam, então, ao longo do século XII, século XIII, descer em direção e conquistando de pouquinho em pouquinho o território dos árabes. E logo depois nós temos o casamento do rei de Isabel, de Castela e de Fernando de Aragão. E eles, então, unificam esse território todo, com exceção de Portugal, que já era independente, sob o domínio de um único rei, de uma única coroa. Então você tem a formação da Espanha a partir daí. Tranquilão? Olha mais uma vez aqui, século XIII, então temos o casamento e a formação de Leão e Castela. De Castela e Aragão, perdão, e eis aí o que nós conhecemos como Espanha hoje. Belezinha? França. Século XIII nós temos a formação... A formação da monarquia francesa ela é muito antiga, vem desde os francos, né, como a gente estudou, um dos povos germânicos que habitavam ali, que fizeram reino no antigo Império Romano. Mas a partir do século XIII nós temos a formação da dinastia Capetinga, que é uma das várias dinastias francesas, que a gente não vai entrar em detalhes, porque não precisa disso. Mas a formação do Estado francês ela vai passar principalmente pelo que nós chamamos de Guerra dos 100 Anos. Quando é um conflito basicamente entre França e Inglaterra, ou quando França e Inglaterra ainda não eram o que nós conhecemos hoje, e nesse ambiente de muito problema, de muita confusão, de muitos conflitos entre os nobres, de muita descentralização política, você tem um fortalecimento do Estado francês. Por quê? Porque para se organizar nesses conflitos, os dois países precisaram se organizar em torno de figuras reais, de poderes centrais. Então é muito interessante isso. O nacionalismo da França está ligado principalmente com uma mocinha chamada Joana d'Arc. Joana d'Arc ela é muito importante na história da França, é um elemento bem curioso mesmo da história da França. Eu brinco que ela é a Mulan francesa, porque ela passou pelo mesmo processo, ela era muito nova, ela visualizou a família dela sendo morta em um desses conflitos, dessa Guerra dos 100 Anos. Quando ela fez 13 anos, ela disse que começou a ouvir vozes de pessoas que a fortaleciam e diziam que ela tinha que ir para a guerra. Ela dizia que eram santos da Igreja Católica que davam essas ordens para ela. E o fato ela se disfarçou de homem, entrou no conflito e começou a ganhar espaço, começou a ficar fera e inclusive comandar homens em alguns momentos. Só que em um dado momento, com o poder que ela começou a ter, ela perdeu espaço, ela começou a ser mal vista por alguns nobres franceses. E aí
em um dos conflitos com os ingleses, ela foi ferida, ela foi presa pelos borgonhenses e ela foi vendida para os ingleses, para os inimigos dos franceses. E os inimigos dos franceses, então, os ingleses, vão condenar a Joana d'Arc à morte na fogueira, porque eles falavam que essas vozes que ela ouvia era bruxaria. Então, vocês lembram que naquela época, se você não fosse qualquer coisa que fosse ligado à bruxaria, a Igreja Católica caía em cima e fogueira no povo. Belezinha? A partir então do final da Guerra dos 100 Anos, a França já despontará como um Estado nacional, com território centralizado, com reis absolutistas, ou seja, com poder total, com o Estado nacional, as pessoas se sentindo pertencentes àquela nação. E então você tem a formação da França como nós a conhecemos. Não como nós a conhecemos, ela ainda vai passar por algumas modificações no território, mas já muito parecida. E por último, no nosso caso, a Inglaterra, England. Esse nome Inglaterra é até curioso. Quando nós estudamos, novamente, olha como a gente tem que ficar voltando toda hora para o Império Romano. Quando o Império Romano acabou, a Grã-Bretanha, ela era um território, pelo menos boa parte dela, era um território, era uma província romana. E quando o Império Romano acabou, vários povos, vários povos germânicos, eles invadem essa região, eles conquistam essa região e eles então vão se localizar ali. Alguns deles muito conhecidos são os ângulos, são os saxões, são os jutos, e inclusive o nome, England, ela vem dessa origem. O que é England? É a terra, land, dos ângulos. Então, a Inglaterra guarda esse passado ligado, à Idade Média. E a Inglaterra vai passar por um processo um pouquinho diferente, um pouquinho específico. No século XI, nós temos que um dos nobres, olha como a coisa é interessante, um dos nobres da França, um dos nobres da região da França, da Normandia, chamado Guilherme, ele vai atravessar o Canal da Mancha e ele vai invadir a Inglaterra. Chegando lá, ele vai se transformar em rei da Inglaterra. Ele vai conquistar vários territórios, ele vai se transformar em rei. Ele vai então criar condados, ele vai criar as subdivisões, as administrativas da Inglaterra, que inclusive vem até hoje. E a partir desse momento, ele vai centralizar o poder na figura dele, vai começar a formação do Estado inglês. Belezinha? Vai centralizar o poder em torno dele, vai criar um exército nacional. Logo depois, passa-se algum tempo, alguns reis inclusive, nós temos Ricardo Coração de Leão, que é um outro rei muito famoso. Só que Ricardo Coração de Leão, ele vai participar das cruzadas e algum tempo depois ele vai morrer por conta disso. E por conta de outros conflitos também na própria Europa. Belezinha? E temos então, depois disso, depois desse momento de um fortalecimento dos reis nas figuras aí de Guilherme da Normandia e do Ricardo Coração de Leão, depois da morte do Ricardo Coração de Leão, nós temos o enfraquecimento da nobreza, o enfraquecimento dos reis, na Inglaterra. E é aí que nós temos o surgimento do famosíssimo João Sem Terra. O João Sem Terra era um rei, mas ele era um rei tão sem terra, tão pobrezinho, lembra? Idade Média, lembra que eu falei para vocês, Idade Média, os reis não mandavam, os reis não tinham tanto poder assim, era um ou outro que conseguia se sobressair. Então, João Sem Terra, ele era um rei, mas ele não tinha terras, ele não tinha poder. Então, ele um belo dia tentou dar uma ordem para os nobres da Inglaterra, os nobres olharam para ele e falaram assim, aqui não, vai para onde? Você não vai, você quer o quê? Você não tem nem poder para obrigar a gente a fazer nada. E aí os nobres da Inglaterra obrigam João Sem Terra a assinar um documento chamado de Carta Magna no ano de 1215. A Carta Magna era um documento que criava limitações ao poder real e deixava muito claro que na Inglaterra o rei teria que governar auxiliado por um grupo de pessoas, que nós posteriormente chamaremos de parlamento. Ou seja, a Inglaterra, esse processo todo da Inglaterra, como nós temos hoje ainda, de um rei dos reis da Inglaterra, que eles reinam, mas eles não governam. Você vê a rainha da Inglaterra hoje, a Elizabeth I, ela não tem poder de dizer uma coisa acontecer. Ela é um elemento respeitado, ela é o que nós chamamos de chefe de Estado da Inglaterra, mas ela não tem poder de mandar. Todo esse processo que vai nascer na Inglaterra de um rei que não tem tantos poderes,
e que governa auxiliado por um parlamento, ele começa a nascer a partir dessa famosíssima Carta Magna de 1215, em que nós temos aí então a limitação do poder do rei. Percebe então, nós temos 3 casos diferentes, Espanha e Inglaterra, França e Portugal, 2 deles ligados com a reconquista da Península Ibérica, Espanha e Portugal, e 2 deles que estão envolvidos em conflitos entre os próprios nobres e em guerras. Então você tem a França, com a formação da França a partir da Guerra dos 100 Anos, e você tem a Inglaterra a partir desses conflitos e dessa perda de poder dos reis, que vai então gerar a Carta Magna de 215. Belezinha? Mas todos eles têm algumas coisas em comum. Quais são essas coisas? Território, moeda própria, centralização política. Tudo isso, então, é o que nós chamamos de estados modernos. E aí você vai me perguntar, professor, mas tem 2 países da Europa importantes hoje que você nem citou. Por que a gente está citando eles? Aí eu vou falar. Realmente, tem sim. Itália e Alemanha. A Itália e a Alemanha são 2 exceções nesse contexto. Por que elas são exceções? Porque tanto a Itália quanto a Alemanha, elas não passaram por esse processo de unificação. Elas não passaram por esse processo de centralização política. A Itália, olha, a Itália do lado esquerdo, lotada de pequenos estados independentes, os estados papais, várias cidades comerciais independentes que nós já estudamos, Veneza, Gênova, blá, blá, blá. Então, a Itália era um mosaico de povos. Olha a Alemanha. A Alemanha, anteriormente pertencente ao antigo Império Romano, o Império Sacro Romano Germânico, você então vai ter a mesma coisa. Olha o tanto de reinozinhos, de feudozinhos nos 2 lugares. Vocês entendem? Então, tanto a Itália quanto a Alemanha, elas não vão passar pelo processo de formação dos Estados Nacionais ao mesmo tempo em que vão passar Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Espanha, Itália e Alemanha só se transformarão em Estados Nacionais no século XIX, em momentos muito específicos da história do mundo e da Europa. Mas esse assunto para uma próxima aula que a gente vai falar posteriormente. Belezinha? Bons estudos, eu agradeço para todos vocês que assistiram até aqui agora. Qualquer dúvida, quem quiser mandar, enfim, o meu e-mail está aí e é só mandar um oizinho que a gente responde assim que der. Beleza? Valeu!